Fala galerinha, beleza? Então ó, segue aí o videozinho com a resolução da última prova da PRF, beleza? Prova, né, que foi elaborada pelo CESP, é bom que foi o CESP, tá legal? Então, acompanha a resolução e aí já aproveita, se inscreve aí no meu canal, curte aí, compartilha, beleza? Se você gostar desse vídeo. E é isso aí, povo, segue aí, resolução. Falou, abraço! Fala pessoal, vamos lá, vamos começar nossa questãozinha aqui, ó, da última prova da PRF de 2019, né? Então foram apenas duas questões, né? Na verdade, dois textos com alguns itens cada um. Então vamos lá, vamos resolver essa primeira aqui, ó. A figura seguinte ilustra uma prova de tiro ao alvo com uma arma de fogo. O alvo é um círculo de 20 centímetros de diâmetro e está localizado a 50 metros da extremidade do cano da arma. O cano da arma e o centro do alvo estão a uma altura de 1,5 metros do solo, né? Então ele só coloca ali que está na mesma altura. Beleza. Nessa situação, um projétil de massa igual a 15 gramas sai do cano da arma paralelamente ao solo com velocidade horizontal inicial de 720 km por hora. Gente, já vamos, né, arrumando as coisas aqui. A gente nunca utiliza valores em km por hora, né? Sempre utiliza Sistema Internacional de Medidas. Então aqui, ó, em vez de usar 720 km por hora, eu vou utilizar 200 metros por segundo, né? Transformando em metro por segundo, né? Você divide por 3,6. Então vamos lá. Vamos lá. Tendo como referência a situação apresentada, julgue os itens a seguir, considerando a aceleração da gravidade seja igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado e desprezando o atrito do ar sobre o projétil. Então vamos lá, o item 35. O deslocamento do projétil na direção horizontal ocorre de acordo com uma função quadrática do tempo. Gente, item errado. Falso, mentiroso. Por que errado, gente? O movimento horizontal é um movimento uniforme, beleza? Um movimento horizontal é um movimento uniforme. Movimento uniforme. Beleza? E como é um movimento uniforme, a equação que rege esse movimento é S igual a S0 mais VT. Beleza? A gente pode lembrar da equação como sendo sentado, sozinho, vendo TV. Bacana, gente? Então é um movimento uniforme. E o movimento uniforme é uma função do primeiro grau e não uma função do segundo grau, que seria uma função quadrática. Então o item está errado. 36. Na situação em tela, o projétil atingirá o alvo circular. Gente, não precisa ser o centro do alvo. Basta acertar. Como que eu vou saber se ele vai acertar ou não, gente? Então, para determinar isso, a gente vai ter que determinar o tempo, para saber, né? Isso a gente vai ter que determinar o tempo que demora para o projétil chegar no alvo, pelo menos na linha do alvo, né? Então, ó, deixa eu... Vamos lá. Então, aqui, ó, a gente tem que calcular o tempo que demora para chegar nessa linha do alvo, beleza? Então o projétil vai ser lançado aqui e tal. E depois que eu calcular o tempo, eu vou ter que ver se ele vai atingir o alvo, né? De acordo com a altura de queda dele. Então vamos lá. Como que nós vamos calcular esse tempo que demora para o projétil sair da arma e chegar naquela linha, né, vertical ali de posicionamento do alvo? Nós vamos utilizar aqui uma equação de velocidade. Velocidade, ΔS sobre ΔT. Bacana? Vamos lá, vamos calcular o tempo, né? Eu quero saber o tempo. Então, ó, passo o tempo multiplicando, passo a velocidade dividindo. Então fica tempo igual a ΔS sobre velocidade. E vamos lá, qual a distância horizontal percorrida por esse alvo? 50 metros. E qual a velocidade desse projétil? 720 km por hora. Mas em metro por segundo, SI, 200 metros por segundo. Então, calculando aqui, nós temos que 50 por 200 dá 1/4 de segundo, ou 0,25 segundos, né? São as duas formas de escrever esse valor. Pronto. Tendo aqui o valor do tempo, a gente pode calcular agora a altura de queda, como? Utilizando uma equação para a altura de queda, né? Queda livre. O movimento vertical é um movimento uniformemente variado. E como que a gente calcula essa altura de queda? H é igual a G T² sobre 2. Bacana? Vamos lá.
Então, vamos lá, vamos calcular a altura. Só substituir os valores. Então, aqui, ó, gravidade, 9,8. O tempo eu já calculei, vale 0,25. Então, fica 0,25 ao quadrado, tudo dividido por 2. Ok? Bacaninha. E isso aqui vai dar um valor aproximadamente de 0,22. Opa! Foi mal, gente. Eu fiz continha errada aqui. 0,22, ó. Fiz na cabeça aqui. Vamos lá. Fica 9,8 vezes 0,25 ao quadrado, dividido por 2. 0,3, olha só. 0,3 aproximadamente. Ou 30 centímetros. Vamos lá. Galera, 30 centímetros de queda. 30 centímetros. O alvo, como está escrito no texto, olha só, o círculo tem 20 centímetros de diâmetro. Vamos dar um zoom. Então, ó, se o diâmetro é 20 centímetros, ó, 20 centímetros de diâmetro, eu vou ter 10 centímetros para cima, 10 centímetros para baixo. Bacaninha? Beleza? E pronto. Se a queda do projétil é de 30 centímetros, como a gente acabou de calcular, 30 centímetros de queda, ele só poderia cair 10 para poder acertar o alvo. Como ele cai mais, ele erra o alvo, beleza? Tranquilo? Ele errou, não conseguiu acertar. Então ele disse que acertará, então o item 36 está errado. Falso, mentiroso. Belezinha? E o próximo item. Se o alvo fosse retirado da direção do projétil, então o trabalho realizado pela força gravitacional para levar o projétil até o solo será superior a 0,1 Joule. Gente, para saber se o trabalho é superior, basta calcular a energia potencial gravitacional do projétil até atingir o solo. Vamos ver. Como é que a gente vai calcular isso? Energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. Então fica, energia potencial gravitacional é massa do projétil, 15 gramas. Tem que utilizar sempre quilogramas, galera. Então fica 15 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Gravidade 9,8 e a altura de queda 1,5 metros, que é a altura total. O alvo vai ser retirado e eu vou deixar cair no chão, beleza? Tranquilo? Então, multiplicando 15 vezes 9,8 vezes 1,5, eu tenho 220,5 vezes 10 a menos 3. Então, o valor aproximado disso aqui é 0,22 joules. 0,22 aproximadamente. Ele diz que é superior a 0,1, então o item 37 está certo, correto, verdadeiro. Bacana, povo, belezinha? Vamos para a próxima questão. Então aí, ó. Um veículo de 1.000 kg de massa que se desloca sobre uma pista plana faz uma curva circular de 50 metros de raio com velocidade de 54 km por hora. Já vamos botar aqui, ó, 54 km por hora equivale a 15 metros por segundo. Bacana? O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é igual a 0,6. A partir da situação, julgue os itens que se seguem, considerando a aceleração da gravidade, o local seja igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, beleza, não é um carro fazendo uma curva. Bacana. Vamos lá, item 38. O veículo está sujeito a uma aceleração centrípeta superior à aceleração gravitacional. A gravitacional tem 9,8. Então basta calcular a centrípeta. Como que a gente calcula a aceleração centrípeta? A gente pode calcular aqui, ó, o módulo, né? Aceleração centrípeta, v quadrado sobre r. Pronto. Né? Que v é a velocidade e r é o raio da trajetória. A velocidade em metro por segundo fica 15 elevado ao quadrado dividido pelo raio, que vale 50 metros. Bacaninha, beleza? Então vai ficar aqui, ó, 225 dividido por 50. 225 dividido por 50 dá quanto? 4,5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração centrípeta.
E ele diz que é superior à gravitacional, que está 9,8. Então o item 38 está errado, falso, mentiroso. Bacana, povo? Belezinha? Vamos lá, item 39. Se o veículo estiver sujeito a uma aceleração centrípeta de 4,8 metros por segundo ao quadrado, então faria a curva em segurança sem derrapar. Gente, no caso como é um movimento circular, a força que faz ele se manter na curva sem derrapar é a força de atrito. Então tem que fazer uma comparação entre a força centrípeta e a força de atrito. Né? Vamos calcular a força de atrito primeiro. Como é que a gente calcula a força de atrito? Força de atrito é igual a μ vezes a normal. Beleza? Vamos lá, gente. É uma questão de comparação. Eu tenho que fazer duas continhas aqui. Então, primeiro, a força de atrito, né? FAT aqui, ó, FAT. Então, o μ, que é o coeficiente de atrito, 0,6, e a normal, como uma pista plana horizontal, vai ser igual a massa vezes gravidade. Vou até botar aqui, ó. Tem o mesmo valor de massa vezes gravidade. Vai ter o mesmo valor da força-peso. A massa vale 1.000 kg e a gravidade vale 9,8. Então, a força de atrito vale 0,6 vezes 1.000 dá 600, vezes 9,8, isso vai dar 5.880 newtons. Esse é o valor da força de atrito. Gente, se a força centrípeta passar desse valor, ou maior que isso, o carro escorrega. Se não passar, o carro não escorrega. É isso, beleza? Então a força de atrito ela segura até 5.880 newtons. Como que eu vou saber, né, se a aceleração centrípeta, aquele 4,8 ali, né, vai ser eficiente para ele fazer a curva sem derrapar nem nada? Gente, é só fazer o seguinte, ó. Você vai calcular aqui da seguinte forma. Força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Pronto. Aí você pode fazer o teste aqui de duas formas. Ou você calcula a aceleração, ou você calcula a força. Beleza? Eu vou calcular a força. Então, ó, força centrípeta é igual a massa. A massa é de 1.000 kg. Beleza? E a aceleração vale 4,8. Então vai ficar 1.000 vezes 4,8. Isso dá 4.800 newtons. Gente, então a força centrípeta deu 4.800 newtons, sendo que a força de atrito suporta até quanto? Ela suporta até 5.880. Como não passou, não vai derrapar, beleza? Ele fala que vai fazer a curva em segurança sem derrapar, então o item está certo, correto, verdadeiro. Bacaninha, beleza? E o último item, considere que esse veículo colida com outro veículo, mas o sistema permanece isolado, ou seja, não haja troca de matéria com o meio externo, nem existam forças externas agindo sobre ele. Nesse caso, segundo a lei da conservação da quantidade de movimento, a soma das quantidades de movimento dos dois veículos, antes e após a colisão, permanece constante. O item está certo. E você pode botar aí, ó, definição. Beleza? Na ausência de forças externas, a quantidade de movimento será conservada. Beleza? Tranquilo? Então, gente, é isso aí. Prova da PRF 2019. Totalmente, a parte de física, né? Totalmente resolvida e explicada. Então, gente, abraço para vocês. Até mais.